Funções inorgânicas. Quando pensamos em inorgânico, provavelmente vem plástico ou metais em sua mente, pois, afinal, o que são funções inorgânicas? Para compreender isso, precisamos prestar atenção ao conceito de química inorgânica. Em uma ideia inicial, a química orgânica estudaria os compostos de origem vegetal e animal, enquanto a química inorgânica estudaria os compostos de origem mineral. Mas, após uma análise da situação, esse conceito inicial que a diferenciava não estava totalmente correto, no sentido de que as substâncias orgânicas não são unicamente produzidas em seres vegetais e animais, mas também podem ser sintetizadas em laboratório. Porém, todas elas são formadas principalmente pelo carbono e, portanto, esse passou a ser o ponto de diferença entre a química inorgânica e a química orgânica. Então, vamos voltar ao passado e ver quem exatamente formulou a ideia de funções inorgânicas e a necessidade de um grupo apenas para elas. Esse cara foi Arrhenius quem compôs o agrupamento dos compostos inorgânicos. A partir da teoria de Arrhenius, em 1887, os componentes inorgânicos foram agrupados conforme a semelhança que existia entre eles. Isso facilitou o estudo da química inorgânica. Sais. A substância é tão presente em nosso cotidiano, seja na alimentação como tempero, e importante complemento mineral em nossa dieta, ou na água salgada dos mares e das praias. Os sais são substâncias químicas formadas por ligações iônicas entre os átomos. Segundo a teoria eletrolítica de Arrhenius, que considera o comportamento das substâncias quando dissolvidas em água, a função inorgânica dos sais, que pode ser definida da seguinte forma: o sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Através de uma reação de neutralização entre o ácido e uma base, nesse processo é gerado um sal e a água. Podemos ver aqui nessa imagem a reação, né, que acontece. O ácido mais a base, que é o ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, dando o NaCl, né, que é o sal, e mais a água, H2O. É a reação que acontece, a neutralização, que também pode ser chamada de salificação. E possui três classificações: sais normais, sais com caráter básico, sais com caráter ácido. Os sais, característica dos sais. Importante observar que, em solução aquosa, os ácidos liberam cátion H+, e as bases liberam OH+, o conceito de Arrhenius. Vou repetir aqui para vocês. Podemos dizer que, no geral, são compostos iônicos, formados por aglomerados de íons e não por moléculas. Muitos apresentam um sabor salgado característico, quase sempre venenosos. São sólidos e cristalinos, conduzem corrente elétrica em solução, né, em meio aquoso, sofre fusão e ebulição em altas temperaturas e solúveis em água, exceções com alguns sulfetos e cloretos, brometos e iodetos com os cátions que estão aí abaixo. Classificação. Como mencionado, o sal é um produto de uma reação entre um ácido e uma base. Se tivermos nessa reação um ácido ou base mais forte, ou seja, se for uma reação que não se neutraliza completamente, o sal, como produto dela, terá um caráter básico ou ácido, a depender dos reagentes utilizados. Quanto à classificação, podemos considerar 5 tipos de sais. O que irá determinar sua natureza é a forma como apresenta seus íons. Por exemplo, o sal neutro, que não apresenta hidrogênio ionizável e hidroxila em sua composição. São produtos de uma neutralização total de um ácido ou de uma base. Para identificá-los, é só reparar na fórmula, né? Que não possuem H+, ou nem OH-. O exemplo são sulfato de bário e cloreto de sódio. Sal ácido, que apresenta H+ ionizável em sua composição. O sal básico são os sais produtos de uma reação de neutralização parcial em que uma base é mais forte que o ácido.
Nesse caso, os íons OH- estão em maior concentração do que os íons H+. Por isso, não acontece a neutralização completa, tendo como produto um sal de caráter básico. Sal hidratado. Tem moléculas de água associadas no seu retículo cristalino, e são elas que definem a nomenclatura do sal. E o sal duplo, que apresenta dois cátions diferentes, exceto o OH+, ionizável, e os dois ânions diferentes, exceto do OH-. Bom, agora vamos aprender a nomear, né, essas gracinhas, que não é algo do bicho de 7 cabeças. Olha só, a classificação do sal pode ser feita, né? A classificação dos sais pode ser feita de acordo com o reagente. Os reagentes, né? O ácido e a base, formadores. Para a nomenclatura, também será necessário conhecer os reagentes formadores do sal. A nomenclatura dos sais é formada por, vamos ver aqui nesta imagem, o nome do ânion e o nome do cátion. A nomenclatura é realizada escrevendo-se o nome do ânion, que veio do ácido, trocando-se a sua terminação, conforme mostrado abaixo, terminando com o nome do cátion, que veio da base. Aqui, o nome do ânion com a terminação trocada. Por exemplo, o ânion termina com hídrico, vai virar eto, né? O nome do ânion mais o nome do cátion. Por exemplo, o NaCl é obtida a partir da seguinte reação, né? Conforme a primeira figura mostrada. O ácido mais a base, dando o sal e a água. Por exemplo, observe que o ânion do ácido que lhe confere o nome o clorídrico, ácido clorídrico. Assim, para dar o nome ao sal, vamos substituir a terminação hídrico por eto, assim ficando cloreto. Assim temos o nome do ânion mais o nome do cátion, assim ficando cloreto de sódio. Talvez você tenha pensado na palavra oxigênio. Os óxidos são formados por dois elementos, o oxigênio junto com o metal ou a metal. Vamos dar uma olhada em algumas características que pertencem aos óxidos. Uma delas é que, na sua composição, o oxigênio sempre tem que ser o elemento mais eletronegativo. Não consideramos um óxido a junção entre um oxigênio e um flúor, pois o flúor é o elemento mais eletronegativo que o oxigênio, então ele não é considerado um óxido. Uma outra característica é que nós podemos encontrar os óxidos geralmente em forma gasosa. No refrigerante, por exemplo, nós encontramos o dióxido de carbono. Ele é usado para dar uma diferença no sabor do refrigerante e também para dar uma diminuída no seu pH. Outra característica presente é que há dois tipos de óxidos. Os óxidos moleculares, que são formados por ligações covalentes entre átomos de ametais e de oxigênio. O dióxido de carbono é um exemplo deles. Os óxidos iônicos, eles são formados pelo oxigênio junto com o metal. Um exemplo de óxido iônico é o óxido de sódio. Ele geralmente pode ser encontrado em vidros e cerâmicas. Há diversos tipos de óxidos e nós podemos classificá-los de acordo com o seu comportamento na presença de outros elementos, como a água, as bases e os ácidos. Vamos ver a diferença entre eles. Começando pelos óxidos básicos. O metal que é presente na sua fórmula, ele possui um caráter iônico. Ao reagirem com a água, eles formam base e ao reagir com o ácido, eles formam sal. Um exemplo de óxido básico são o óxido de sódio e o óxido de cálcio. Os óxidos ácidos geralmente são formados por ametais e eles possuem um caráter covalente. Eles, de uma forma bem simples, são aqueles óxidos que, quando reagem com a água, produzem um ácido. Mas a emissão desses óxidos na atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Quando eles se encontram na atmosfera, ele reage com a água da chuva e torna elas ácidas, causando muitos problemas ambientais, como a acidificação do solo e contaminando cursos d'água. Outro tipo de óxidos são os óxidos neutros. Pelo nome, dá para imaginar que ele não reage com nada. Ele não reage nem com água, nem com ácido, nem com base.
Eles possuem caráter covalente, ou seja, eles são formados por ametais. Um exemplo de óxido neutro são os óxidos nitroso. E os óxidos anfóteros podem se apresentar de dois modos. Em presença de ácido, ele se comporta como os básicos, e na presença de base, ele se comporta como os ácidos. Um exemplo desses óxidos é o óxido de alumínio, que podemos encontrar ele na bauxite. Os óxidos duplos e mistos acontecem quando dois elementos se unem e formam um óxido. Ele vai ser denominado de misto. A existência desse óxido em um metal pode proteger o metal de desenvolver oxidação. A oxidação ela provoca a famosa ferrugem, né, que ocorre corrosões. A ferrugem ela forma quando um ferro ou uma liga que contém ferro, como aço, ele é exposto ao oxigênio e à umidade durante um longo período de tempo. Assim ocorrem as corrosões e chamamos ela de ferrugem. E por último, nós temos os peróxidos. Os peróxidos possuem em sua fórmula o grupo 0,2 elevado a 2 menos. Um exemplo de peróxido é a água oxigenada, que é usada para a limpeza de ferimentos ou retirar a cor de pelos e cabelos. Os óxidos estão presentes no nosso dia a dia e temos muitas aplicações para ele. Por exemplo, o óxido nitroso é geralmente usado como anestésico, usado geralmente em pacientes que estão em processo de cirurgia. Também o monóxido de carbono, ele é geralmente usado na metalurgia, sendo usado para retirada de oxigênio em alguns processos industriais. E o óxido de magnésio, que é geralmente usado no leite de magnésia e usamos ele como antiácido estomacal. Na praia também podemos encontrar os óxidos, como na areia, que está presente o óxido de silício. Ele também é encontrado em quartzos e ametista. E temos o famoso dióxido de carbono, o CO2. Encontramos eles em refrigerante e em água com gás, mas ele está causando um grande estrago ambiental, a formação de chuvas ácidas, a poluição no ar, o efeito estufa. O dióxido de carbono geralmente é liberado pela queimada de combustíveis fósseis, como as queimadas e os desmatamentos que são feitas pelo ser humano. As bases estão muito presentes nas nossas vidas, como o sabão ou medicamentos de nosso dia a dia. Bases são substâncias inorgânicas que, quando colocadas em presença de água, sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila. Mas afinal, de onde veio essa definição? Novamente, foi Arrhenius, em 1887. Ele propôs a definição aceita pela química clássica que descreve o que é uma base. Quanto à classificação das bases, é possível classificar uma base em função do número de hidroxilas liberadas quando sofrem dissociação iônica. Uma base pode ser classificada como monobase, quando libera um ânion, dibase, quando libera 2 ânions, tribase, quando libera 3 ânions, ou tetrabase, quando libera 4 ânions. Também é possível fazer a classificação de uma base de acordo com sua solubilidade em água. Solubilidade de uma base é a propriedade que indica o quanto uma base é capaz de se dissolver em água. Ela pode ser classificada como solúvel, quando possui grande capacidade de se dissolver em água, parcialmente solúvel, pouco capaz de se dissolver em água, ou insolúvel, quando não é capaz de se dissolver em água. Além disso, é possível classificar uma base de acordo com sua força. A força de uma base é dada pela sua capacidade de liberar hidróxidos, ou seja, sofrer dissociação iônica, quando colocadas em presença de água. Quanto maior a quantidade de hidróxidos liberados, maior será a força da base. A base pode ser forte, ou seja, formada por elementos do grupo 1 e 2, ou fraca, formada pelos demais elementos. As bases possuem como características seu sabor adstringente, o pH superior a 7, a capacidade de conduzir eletricidade em um meio aquoso e o fato de que em altas temperaturas elas se desintegram. Quanto às aplicações das bases, temos aqui os principais exemplos, como o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão e indústria de corantes, o hidróxido de magnésio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido e laxante, o hidróxido de amônio, que é utilizado na fabricação de fertilizantes e como gás de refrigeração, como antiácido, e o hidróxido de cálcio, que é utilizado na preparação de argamassa.
Ácidos, tão presentes no nosso dia a dia que às vezes você talvez nem repare, seja pelos limões que você usa para um suco, ou pelo vinagre que você põe na salada, ou até mesmo pelo suco gástrico dentro do seu estômago. Os ácidos são sim presentes no mundo ao nosso redor. Mas enfim, quimicamente falando, o que seriam os ácidos? Os ácidos são toda substância que, em uma solução aquosa, vão originar um único cátion. Ao se ionizar nesse meio aquoso, eles vão diminuir o seu pH. Então, é basicamente inútil falar sobre ácidos e não comentar sobre pH. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse pH que a gente tanto fala na química. Bom, o pH, ou potencial hidrogenônico, é uma escala que é usada para determinar a acidez das soluções. Então, ela vai variar de 0 a 14. Você faz o teste para valores abaixo de 7, tem uma solução ácida. E se der um valor maior de 7, você tem uma solução, digamos assim, básica. Então, as soluções neutras têm o pH igual a 7. Classificações dos ácidos. Bom, podemos classificar de 3 formas. Primeira forma, quanto à presença de oxigênio, podendo ser oxiácidos ou hidrácidos. Pode ser classificado também pelo número de hidrogênio ionizável, que é essa questão de quantos cátions libera. Então, nós temos monoácido, diácido, triácido e tetrácido. E também pode ser quanto à força dos ácidos. Essa força ácida ou grau de ionização, ele vai classificar de 3 formas. Ácidos fortes, por exemplo, o ácido sulfúrico, né? Ácidos semifortes ou moderados, né? Os médios, que é, por exemplo, o ácido fosfórico. E os ácidos bem fraquinhos, por exemplo, o ácido bórico. E essa classificação, ela é feita a partir de uma conta que seria o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas, né? Logicamente. Aplicações dos ácidos. Bom, como os ácidos são uma família muito grande, muito ampla, a gente vai citar ou os mais presentes no nosso dia a dia, que você provavelmente já teve contato, ou os que a gente considera mais interessantes. Então, vamos lá. O ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é um composto, ele é um ácido considerado assim quase fraco. Ele é instável de certa forma, então ele apresenta 2 hidrogênios ionizáveis na estrutura. Ele é produzido por meio da diluição do gás carbônico na água. Você encontra ele comumente em refrigerantes. Ele está lá para conferir assim uma boa aparência, um sabor agradável para o produto. Além disso, ele também pode ser encontrado em cervejas, águas tônicas e também no nosso próprio sangue. Um fator interessante sobre o ácido carbônico é que ele é encontrado de uma forma comum na chuva. Quando ocorre a dissolução do gás carbônico que está presente na atmosfera, né, pela água das nuvens, essa chuva vai se tornar um pouco ácida, digamos assim. Não de uma forma que prejudique o meio ambiente, mas é interessante pensar que, na verdade, nenhuma água da chuva é totalmente pura. O ácido acético é incolor, que tem um cheiro bem forte, quase irritante, e um sabor azedo. E ele é quimicamente chamado de ácido etanóico. Ele é o principal constituinte do famosíssimo vinagre, que você usa para temperar comida, enfim, saladas e etc. Ele é chamado de ácido etanóico porque ele foi obtido pela primeira vez por meio do etanol do vinho. Então, basicamente, o etanol do vinho se oxidou com o oxigênio presente no ar e formou esse ácido. Ele tem uma história bem antiga relacionada aos guerreiros de Roma que levavam uma garrafinha dele para beber nas guerras para que aquilo aliviasse a sede deles. O ácido clorídrico não é inflamável, porém é muito tóxico. Você provavelmente já teve contato com ele porque ele é muito usado na produção da água sanitária. Também é muito usado na limpeza de metais, na produção de tintas, couros, corantes, redução de ouro e na acidificação de poços de petróleo. Basicamente, ele dissolve uma parte das rochas e facilita que o petróleo suba até a superfície.
Apesar de ser muito usado, para ser usado pelas indústrias, ele costuma ser comercializado em uma solução, então é uma mistura e é em torno de 35% de fato de ácido clorídrico, porque é uma substância realmente forte. E um fator interessante sobre o ácido clorídrico também é que ele é o principal componente do suco gástrico presente no nosso estômago. Ele contribui muito aí na nossa digestão porque ele é muito corrosivo. Inclusive, recentemente em Minas Gerais, agora em 2021, houve um vazamento de ácido clorídrico por parte de um caminhão que estava fazendo esse abastecimento e aí simplesmente ocorreu um acidente no local e teve um vazamento assim de aproximadamente 4.000 litros do ácido. Na hora, os bombeiros foram chamados, urgentemente, e um dos trabalhadores que teve um certo acesso a esse ácido, ele foi levado imediatamente para o hospital com dificuldades para respirar, que é um ácido que faz muito mal em contato direto com o ser humano, Ele causa dificuldades para respirar, como eu falei, tontura, enfim, náuseas. Tem que ser muito corrosivo, O ácido sulfúrico, muito aclamado pelas telas de cinema de ficção científica, é um dos ácidos mais fortes, é um ácido considerado bem forte. Ele tem uma substância bem oxidante, corrosiva, mesmo nas menores concentrações possíveis. Apesar disso, ele é um dos ácidos mais usados nas indústrias, comumente utilizado para diversos processos químicos. Então, por exemplo, a fabricação de fertilizantes ou a produção de baterias automotivas. Também encontrado em pilhas, explosivos, papéis, tintas e no processo de refino do petróleo. Além disso, como foi citado anteriormente, o ácido sulfúrico é um dos componentes mais perigosos dos tipos de chuva ácida. É considerado uma das chuvas ácidas mais perigosas, que é formada quando tem essa reação dos óxidos de enxofre liberado pela queima de combustíveis fósseis nos grandes centros urbanos e da água da própria chuva, a precipitação. Obviamente, é altamente prejudicial para todo tipo de coisa, para o solo, para as plantas, inclusive, obviamente, para os seres humanos, inclusive para construções, enfim. O ácido nítrico é um composto químico líquido viscoso, inodoro e incolor, porém muito volátil, forte oxidante, forte corrosivo e miscível em água. Ele é o segundo ácido mais usado nas indústrias e ele só perde para o ácido sulfúrico, que eu citei anteriormente. Ele é usado nos processos químicos de 3 formas, Ele pode ser um ácido forte, um agente oxidante ou um agente de nitração. Ele tem essas 3 utilidades. Ele é muito usado na indústria química, principalmente como fertilizantes agrícolas, fabricando explosivos, vernizes, celuloses e vários tipos de pólvora.